Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 97 do Olá Mundo. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo aqui está Fernando Boom. Tudo beleza? Tudo certo. E por aí, como é que estão as coisas? Tudo certo por aqui também. Eu quero saber se já deu tempo de ver alguma coisa da WWDC, porque eu sei que você nem liga muito para WWDC, então talvez Não. nem tenha visto nada ainda. Deu pra ver algumas coisas, sim. Não muito, não o que eu gostaria. Tô com, acho que é o clássico ir no app lá do developer e começar a botar bookmark nos que tá interessado em ver. Típico. E daí quando vê a lista de bookmark tá quase igual a lista das sessions, né? Não é tão... não foi um filtro muito bem feito. Você sabe que assim, é a primeira vez que eu tô vendo, eu tô usando até um pouquinho mais do que eu costumava usar o app da própria Apple, né? Que eu tenho o meu app lá, WWDC para macOS, que ele tá efetivamente abandonado, faz muito tempo que não tem nenhuma atualização significativa, não adotou Liquid Glass no passado, tá em modo maintenance já faz anos. Mas tem um recurso específico do meu app que eu uso muito, que eu gosto muito e que eu sinto muita falta no app da Apple, que é de você poder colocar bookmarks dentro do vídeo. Porque eu tô assistindo um vídeo, aí aparece num slide ali um código de um negócio que eu sei que eu vou ter que usar aquilo em algum momento. E aí eu quero marcar. E aí no meu app eu boto um bookmarkzinho ali e fica. E eu posso até, no meu app, você pode até colocar um comentário no bookmark, que é, inclusive, buscável depois. Então, se eu sei já, no futuro, quando eu quiser implementar isso aqui, eu vou procurar por tal palavra, daí eu já boto ali. E no app da Apple não dá. E aí, tipo, tem que ficar tirando screenshot do vídeo e salvando em algum lugar, sabe? Não é tão bom. Tem uma coisa que toda vez que sai o update desse app, eu dou uma olhadinha pra ver se eles mudaram, porque que me irrita demais é que eu não consigo fazer tipo um theater mode do vídeo. Sim. Sabe? Ou é total full screen, que pega o Mac inteiro, ou vai ser ali dentro com o aspect ratio que ele decidiu ser, então tem que ficar brincando com a janela ali até eu achar um que eu acho decente, mas nunca tem um que é tipo... Deixa essa janela inteira aqui saindo do vídeo, ou, sabe, com algum botãozinho, alguma coisa assim pra eu tirar. E não tem, isso me irrita demais, assim, é incrível. Coisinha tão básica, tão simples. Daí fica sempre com tanto espaço de borda que eu não quero, sabe? Mas enfim, tá os vídeos, tem uns negocinhos ali e tudo. Mas é engraçado que um monte de vídeo eu acabo vendo mais no YouTube que no app do developer, porque... Sim, é conveniente, aparece nos né? recomendados, né, e tal. Daí eu quero ver esse vídeo, pum, daí começa a tocar um atrás do outro, acabo vendo, mas é conveniente. Mas tem bastante vídeo que tá nos meus bookmarks aqui, não sei quando eu vou ter tempo pra ver tudo. Teve vários que eu deixei tocando, pensando que eu vou absorver alguma coisa enquanto tá em background, mas daí eu pensei, o que eu acabei de ver? Não tem como, sabe? Não dá, não. Tem que focar no negócio. Sabe o que eu faço, assim, os vídeos que são coisas mais, tipo, administrativas ou de marketing, que não é coisa tão técnica, esses eu, às vezes, acompanho sem prestar 100% de atenção. Tipo, ontem eu fui fazer janta, daí enquanto eu tava cozinhando, deixei o iPad ali, e daí tava rodando os vídeos de, tipo, coisa de App Store, de... App Store Connect, essas coisas que não são... Botar assim, o header agora, né? se eu perder algum detalhezinho, não vai fazer tanta diferença, né? Mas esses vídeos técnicos mesmo, eu gosto de sentar e prestar atenção. Sim, eu também. Não adianta deixar no background. Mas overall, tem bastante coisa interessante, assim. Eu diria que na parte de APIs, desenvolvimento, eu não vi... muita coisa que eu que eu pensei, isso aqui já bateu ideia, eu vou olhar, sabe, tenho planos e tal. O que me interessou bastante eu te mandei uns screenshots lá, a parte de usar Apple Intelligence usando imagem como input, né? Quando faz usando o modelo local, os resultados são interessantes. Mas quando uso o PCC... É estranho falar PCC, né? É estranho. É estranho. Eu, né, como bom brasileiro, falar que eu tô vendo um negócio do PCC pega mal, assim, é estranho. Não bate bem. Mas enfim, quando mudei o modelo para usar o PCC, ficou absurdamente bom os resultados que eu estava testando ali e fiquei bem surpreso. Teve
teve um vídeo sobre o Music Kit, que eu dei uma olhada bem superficial, porque, né, eu tenho um appzinho de música lá, que fica no menu bar do macOS, então eu pensei, de repente fazer alguma coisa bacana. Eu não vi muita coisa, mas o pouco que eu vi são as formas de separar uma música em, tipo, canais diferentes, né, para você pegar o drumming, a voz, né, o tempo, esse tipo de coisa, de uma forma bem fácil. Na verdade, não é no Music Kit isso aí, é um framework novo, né, que é... Tô até olhando aqui, eu tenho uma lista aqui, é Music Understanding o nome. O framework chama Music Understanding. Analyze audio content and extract music information. É muito legal. Eu não vi a session ainda, mas quando eu vi, assim, o slide falando desse framework, eu pensei, nossa, isso aqui deve ser muito legal. Porque é uma parada muito difícil de você fazer por conta própria, usando modelos open source, e a Apple basicamente é meio que, eu acho que talvez eles meio que pegaram ao menos parte do que eles desenvolveram pro Logic, que o Logic tem o lance lá que separa as faixas da música e tudo mais. Eu acho que eles pegaram isso e meio que empacotaram numa API pública. Sim. Eu tô vendo aqui, de fato, Music Understanding. Eu tava com bookmark de alguma coisa do Music Kit pra ver o que é, porque pelo visto, então, eu não sei o que é o Music Kit ainda. Music Kit é pra você acessar a biblioteca do Apple Music. Apple Music Stuff. Tá. Então, eu vi esse do Music Understanding, eles têm um appzinho ali que eles mostram, né, ranges de instrumentos, vocal activity, é muito bacana, bem legal mesmo. O que não ficou claro pra mim é se tem algum tipo de manipulação da track em si, né, por exemplo, eu quero remover o vocal activity, né, não ficou claro pra mim vendo o videozinho ali, se isso faz parte do framework do Understanding, porque pelo nome é Understanding, não é Changing, né? Não, pelo que eu entendi, assim, novamente, eu estou falando aqui, eu tô com a documentação aberta e tô dando uma clicada aqui nas coisas, e eu tô vendo que, assim, tudo que entrega algum resultado é CM Time Range, que é tipo, começa aqui e termina aqui. Então isso é basicamente, se bem que daí tem tipo um Music Understanding Session Ranged Value, e aí tem o range, e tem um value, então esse value talvez seja o sample lá do instrumento, que, né, mas pra gente não inventar recurso que não existe, por enquanto parece, né, que isso é para você analisar o conteúdo e compreender ali onde que tem instrumento, qual instrumento que tem, detectar também ritmo, também o loudness, né, a amplitude do som, mas eu com certeza eu vou mexer nisso aqui, que até o sample code, pelo que eu tô vendo, é um lance de você criar visualizações de música, que é algo que eu já fiz, foi uma brincadeira, uma das minhas primeiras brincadeiras de vibe coding foi criar um visualizador de música usando ajuda lá do Codex e tudo mais, que aí você usava lá a AV Audio Session, AV Audio Engine, para basicamente pegar cada sample, e aí você passa pro negócio do Accelerate lá, né, faz o Fast Fourier Transform, e essas coisas que são complicadas demais pra gente que é só programador. Sim, e essa API ali parece ser bem tranquilo de usar, é só trabalhar, como tu disse, com ranges ali e tal. Então, né, pra quem se interessa em coisa de música, recomendo dar uma olhada nisso ali, porque parece bacana. E teve outra coisinha que eu vi bem por cima também, foi bem basicamente, funciona, e deu. Foi o... agora eu esqueci o nome até, o Container Machine. Né? Fiz ali um Container Machine Run, olha só, eu tô no Alpine. Funciona, e não fiz mais nada. Sim. Né, mas é extremamente fácil de usar, de começar o teu container ali e brincar com alguma coisinha. Mas eu não tenho nenhuma ideia do que fazer com ele. Foi só, de fato, ver. Quero ver se isso é, né, simples como estão falando que é, e de fato foi. Cara, quer saber uma coisa que você pode querer fazer? Compilar coisa de Linux, tipo... não, sim. Uma vez eu tava fazendo umas brincadeiras que eu precisava compilar o kernel do Linux. E você até consegue compilar no Mac, mas dá muito trabalho. No Linux você só roda lá o configure, make, menu config, tudo funciona bonitinho
No Mac tem que instalar 1 zilhão de coisa. Então eu usei nessa época o Orbstack, que tem esse mesmo recurso, que ele cria uma maquininha ali bem lightweight, né? E aí, no caso, eu usava o Ubuntu e era uma maquininha que você entra no terminal. E o bizarro é que eu imagino que o Container Machine também funcione assim, que você entra dentro da máquina, mas é como se você tivesse no seu Mac, assim, tipo, você continua tendo acesso ao file system do Mac. É muito louco. É bem bizarro, assim, é um overlay de um sistema no outro. E é justamente isso que eu me interessei de rodar pra ver como é que isso ia funcionar, porque na minha cabeça, na hora que você rodasse o Container Machine, ele ia ter meio que criar um sandbox a partir do folder que você tá, ou seja, tu não ia conseguir ir pra cima, mas dá, tu consegue acessar qualquer coisa, é mó louco o negócio. Imagino que deve ter algum tipo de parâmetro para fazer algum sandbox específico, não acessa outros folders, ou permissão de ler, ou só de write, read e tal. Não testei, não foi, né? Foi literalmente um teste de 5 minutos aí para ver como é que funcionava. Agora, mas parece ser legal. A gente tá entrando aqui na parte de virtualização, que é uma área que me interessa. Sim. E aí eu falo para você, container, né? Esse container é um lance que eles lançaram no ano passado, que é o Docker da Apple, para simplificar de um jeito que fica fácil de entender. É como se fosse um Docker da Apple, só que aí agora você pode criar mesmo maquininhas, que é tudo baseado no virtualization da Apple, mas aí agora você pode criar essas maquininhas mais persistentes, né? Que não são só ali um container efêmero para rodar um único programa. Mas é tudo Linux, né? E aí eu te pergunto, Boom, quando é que a Apple vai criar na real eles já têm, né? Que é o Darwin OS, que é tipo um sistema base com um núcleo de macOS que é pequeno o suficiente para você rodar num container desse. Porque o macOS inteiro demora muito, só para você instalar, restaurar a máquina demora vários minutos, né? Então não é viável. Mas o PCC, para falar dele de novo, Private Cloud Compute, ele tem lá o VRE, que é o Virtual Research Environment, e você restaura ele com imagens de software, que aí são o Cloud OS, entre aspas aqui, que ele no caso é baseado no iOS, mas ele restaura uma máquina em tipo 10 segundos e boota em 2 segundos. Então, poxa, Apple, por que não, né? Por que você não pega ali é só um makefile, é tão fácil, né? E assim, o que eu achei louco disso é que, de novo, não testei muito, né? Mas pelo que eu vi, a intenção deles ali, que eu achei legal. Mas toda aquela chateza de, né, quando tem que trabalhar com, digamos que está trabalhando alguma coisa para Linux, né? Servidor, seja lá o que for. Toda aquela chateza lá de configurar a máquina virtual, configurar os acessos, criar os bridges, abrir as portas, essas coisas todas, meio que sumiu, né? Usando o Container Machine. E tu tem literalmente acesso ao teu Mac para fazer os negócios. Até no exemplo do vídeo, se eu não me engano, o cara lá ele tá usando acho que ele fez um servidorzinho em Vapor, alguma coisa assim. Sim. Tá com o Xcode aberto, mexendo nos arquivos ali, compila, faz os makefile dele, roda e atualiza o site, atualiza o servidor e tudo como se fosse no Mac, só que tá rodando no layer do container. E só de... né, for the laws, eu vim aqui, só escrevi Container Machine Run pra ver se estava tudo certo. E tá aqui, já fiz um uname, tô no Linux, né, o kernel 6.18 aqui, acho que baixei o Alpine pra testar. E eu dou um ls aqui, eu tô no meu folder do projeto do Xcode, né, que eu tava antes aqui usando. Então, é muito bacana, muito legal. A minha vontade, o que eu quero fazer agora, é criar tipo... alguns containerzinhos, servidorzinhos de Pi-hole, para quando eu estiver fazendo meus testes, né, com meus apps e tudo, não ter que ficar testando, criando ou um Docker, ou usando um próprio Raspberry Pi, que eu tenho aqui um Raspberry Pi que é só para teste, mas nada, eu tenho que ficar acessando remoto, sei lá o que e tal. E com isso já tem todo o meu sistema, né, self-sufficient, tudo na minha máquina local aqui. Porque, por exemplo, quando eu estava viajando agora com o notebook, eu não conseguia fazer as coisas testando com, né, um Pi-hole mesmo, sem abrir o meu Docker, que eu tenho o Orbstack também, que está com
com o Pi-hole instalado nele, né? Mas é mais chatinho, né? É mais trabalhoso, não é o fim do mundo, mas com um negócio desse aqui, se eu conseguir fazer um negocinho simples ali que só starta e funciona, dá até para de repente brincar no próprio código do Pi-hole, fazer deploy dele local aqui, mexer mais para ter, né? Porque a partir do momento que eu tenho todo o código aqui com uma LLM da vida, eu estou trabalhando numa API diferente, algum acesso que, né, eu não tenho suporte ainda, é bem mais fácil eu chegar e falar, olha aqui no source code do Pi-hole, ver onde é que ele pega esses APIs, me pega aí a declaração dos métodos e deixa eu começar a brincar com ele. E dá pra fazer umas coisas bacanas. Então isso não é só viajando aqui, tendo umas ideias ao vivo, mas é um sistema que eu achei bem, bem bacana, bem legal. Me interessou mais como nerd mesmo, porque plano grande de como usar isso até agora não teve nenhuma feature que eu olhei e pensei, eu vou fazer um app com isso, né, ou vou adicionar isso nesse app. Eu ainda tô meio perdido com a quantidade de coisa que teve, de APIs, de serviço, mesmo, por incrível que pareça, né, por enquanto, apesar de estar falando isso, que está cheio de coisa nova e tal, a minha percepção do sistema como um todo, né, o OS 27, macOS 27 e tal, é que quem está lá pode até não perceber que atualizou o sistema. Eu botei aqui no meu iPad, né? Sim. Eu tô usando. Até agora, o que eu fiquei surpreso aqui, não tive nenhum problema. Isso, e eu não tô falando isso para as pessoas saírem, vou instalar no meu telefone principal. Não faça porque isso. Se o Boom não teve, eu já adianto aqui. Eu já tive problema. Então tá. não fica com esse papinho aí que você vai incentivar as pessoas. Eu já tive um monte de problema. Não instala beta se você não precisa. Pode. Mas se quiser, pode. Eu só tô no iPad, né? Porque o iPad é o meu aparelho completamente secundário. Se ele explodir, eu não vou sentir falta de nada importante, né? Não tenho nada que vai sentir falta em relação a dados, apps, nada. Tudo tem backup em outro lugar e tal. E então, meus iPhones aqui, eu ainda tenho um com o iOS 18 e o meu principal tá no 26. Mas no iPad, até agora, tá rodando super liso pra mim. Mas a impressão que deu, né, acho que é porque a gente acabou de sair do 18 pro 26, que teve todas essas mudanças, ficava abrindo todos os apps para ver o que está diferente e tal. Nesse eu instalei e pensei, ok, mudou o wallpaper. Né? tem que olhar com mais cuidado, dá pra ver que mudou os ícones e tal, não tô falando que tem mas cara, obviamente tem. Que bom, sabe? Né? Porque eu tô feliz com isso eu também. sou a pessoa que sempre fica falando, gente, não precisa todo ano mudar tudo. Exato. Inclusive, eu tava rezando pra essa WWDC ser um desses anos, porque eu tô cheio de coisa pra terminar. E eu não consigo terminar nunca. Porque aí quando eu tô prestes a terminar, vem a WWDC, agora você tem que refazer tudo, porque mudou tudo. Sabe? Então chega, dá um tempo, né? Já lançou Liquid Glass ano passado, e agora as mudanças que tiveram no Liquid Glass esse ano foram muito boas, eu gostei bastante. Mas não é nada que precisa ser adotado. É só coisas que você ganha de graça. Tanto é que não precisa nem compilar com SDK novo para o seu app ficar diferente. E todos os apps também, assim como você, todos os apps que eu testei, né, eu falei que eu já tive problemas, eu não tive nenhum problema específico dentro de algum app, mas assim, foram mais problemas ambientais do sistema. Mas os apps em si estão todos até agora funcionando ok. E eu testei vários apps que já tem Liquid Glass e eu não vi nenhum deles que ficou esquisito por conta das mudanças no Liquid Glass. Então essa parte acertaram e também dá pra perceber, apesar de ser o primeiro beta, dá pra perceber bastante daquelas melhoras de performance que eles mencionaram. Né? O AirDrop principalmente me impressionou. Eu não testei o AirDrop ainda, mas é porque precisa ser AirDrop pra 27, né? Não, pior que não. Eu testei aqui, eu fiz vários airdrops do meu iPhone, que tá no beta, pro meu Mac que não tá no beta, e foi muito mais rápido do que era antes. Nossa, que massa. Talvez se os dois tiverem, vai mais rápido ainda. Pois é. Uma coisa só, isso aí é um nitpick, né? Mas tem uma coisa só que eu não gostei da UI que mudou. Tanto que quando eu abri o meu app de comics lá, eu achei que tava, droga, vou ter que arrumar isso, parece um bug. Mas não é. É que o sidebar no iPad, ele tem ângulo de 90 graus nos corners, né? Ele não é mais redondinho que nem era antes. E eu não gostei. Eu achei que ficou feio. E é isso aí. Me processa. Eu sei que teve um monte de gente falando que ficou melhor. No Mac eu achei que ficou melhor, né? Quando eles mostraram que o sidebar agora é integrado, eu achei que ficou mais bonitinho até. Não que
eu fosse uma das pessoas que reclamavam de como que tá agora, eu acho que tá ok. Mas eu acho que ficou um pouquinho mais bonitinho, né, ele integrado na janela mesmo ali. Mas no iPad, na hora que eu abri, eu pensei, vou ter que arrumar esse bug. Daí eu abri o app do meio e pensei, não, pera, tá igual aqui. O que tá acontecendo? Daí eu abri o app de fotos, não, tá igual aqui. Será que é assim mesmo? Mas é um corner radio em duas corners ali que, né, não é... E também em beta 1, talvez isso aí vai mudar. Talvez não, com certeza vai mudar. Tem alguns elementos Liquid Glass, tem meio que parece uma borda preta que fica meio esquisito. Os ícones, né? Que eu acho que é pra ser uma sombra, mas não renderizou direito, sei lá. E isso aí, provavelmente eles vão mudar, que eu já ouvi mais de uma pessoa falando a respeito disso. Algumas barras também voltaram, por exemplo, no Chibi Studio tem quer dizer, ninguém tá usando essa versão do Chibi Studio, que é só o beta interno, mas o nosso Chibi Studio, que já tem o build com Liquid Glass, ele tem a barrinha lá em cima, e aí no 26 você scrolla e tem só aquele fade com blur, que fica bacana. No Chibi Studio funciona, na minha opinião, porque a barra é bem limpa, não tem muita coisa. Mas no 27, sem recompilar o app, ele ganha, quando você scrolla, fica com um materialzinho translúcido ali. E eu já vi na session não lembro se foi de UIKit ou do que foi, que tem como você especificar, se você quer que não tenha a barra mesmo. O que eu achei até curioso, eles não colocarem, tipo, se o app foi compilado com SDK do 26, mantém o comportamento antigo, mas enfim... melhorias são sempre bem-vindas, e essas melhorias de performance são perceptíveis mesmo no beta 1, mas enquanto você não adotou, não sabe se vai adotar, não decidiu, eu lancei ontem, estamos gravando aqui na quinta-feira, não sei quando esse episódio vai ao ar, então no dia que você estiver ouvindo, não sei quanto tempo faz, mas eu lancei um beta do Virtual Buddy já com um recurso novo que eles colocaram, que é muito legal, que é de quando você cria uma máquina virtual, você pode já configurar o usuário e senha e, inclusive, habilitar o login via SSH e login automático para não ter que digitar a senha. E aí, quando a máquina termina de instalar, você inicializa ela e já entra direto no desktop. Pula todo o Setup Assistant. É basicamente que era, na minha opinião, o diferenciador do Parallels, né? Quando tu instalava quando instalava o Windows no macOS usando Parallels, ele pedia lá o usuário, senha pra tu criar e tal, e ele cuidava do Setup Assistant todo, assim. Sim. O que era um grande diferencial dele, um dos motivos que o pessoal, vale a pena pagar Parallels só por causa disso. Não, e assim... De fato era legal. Eu tô dando ideia aqui que eu já pensei, mas eu não implementei isso ainda, mas a parte de provisioning ali, que é você configurar o usuário e senha, eu já lancei no beta. Mas uma coisa que eu tava pensando é assim, certo, se eu tenho como configurar usuário e senha, e eu já posso também habilitar SSH, então eu posso automatizar um setup inteiro de outras coisas. Porque eu posso, depois que termina de instalar ali, o app automaticamente já dá boot na máquina, conecta via SSH e roda os scripts que você mandou rodar. Pois é, bacana. Dá pra fazer muita coisa interessante. A única coisa que me deixa triste dessa história toda é que tu nunca consegue virtualizar um sistema acima do teu, né? Na real, consegue. É que... Consegue? Eu não quero explicar isso pela milionésima vez. Não é pra você, mas é porque eu já cansei de explicar isso. Tem um componente no macOS que é responsável por instalar o sistema em devices. Então, se você quer restaurar o seu iPhone e você baixou lá o IPSW da Apple e você quer plugar o seu iPhone com cabo no seu Mac e restaurar o seu iPhone, tem um framework do sistema que faz isso. E esse framework do sistema só consegue fazer isso se ele souber que versão do sistema você está instalando, porque cada versão major muda um pouco o processo de instalação. E os payloads que são enviados e recebidos e os componentes que tem que instalar e tudo mais. E o que acontece é assim, quando você instala o Xcode, quando ele está lá, Installing System Components, ele instala esse negócio atualizado, que é o framework Mobile Device. E aí você está pensando, mas mobile device, mas eu quero restaurar uma máquina virtual. A máquina virtual é um mobile device. Ela aparece na USB do host como um
Mac plugado via USB em modo DFU. E é assim que a instalação funciona. E aí, o que acontece é que, se você baixa lá o IPSW do macOS 27 no macOS 26.5, por exemplo, e aí você vai lá no VirtualBuddy e manda instalar, ele não tem como instalar, vai dar erro a instalação porque não tem o componente que precisa no sistema para orquestrar a instalação. Mas aí o que acontece? O VirtualBuddy tem todo um sistema bizarramente complexo e eu estou irritado pensando na quantidade de horas que eu gastei para fazer isso. Tem um sistema bizarramente complexo de mapear exatamente as versões de sistema para a versão do Device Support Files que precisa, que é o nome bonitinho para o Mobile Device Framework, e ele te avisa, pelo menos. Porque o que acontecia antes? A galera ia lá, tentava instalar, e aí ia lá no GitHub, Discussions, não consigo instalar o macOS, sabe? E aí, por isso que eu me irrita, porque eu já expliquei isso tantas vezes. E aí eu botei lá no VirtualBuddy um negócio que aparece um badge vermelho, uma mensagem vermelha, não dá para instalar, nem tenta, que não vai funcionar. E aí você clica e ele mostra um helpzinho explicando, você precisa baixar. E aí a Apple disponibiliza a parte lá, para você não ter que instalar o Xcode inteiro, porque nem todo mundo que roda a máquina virtual é developer, para você não ter que instalar o Xcode, eles disponibilizam, geralmente 1 ou 2 dias depois que sai o beta, aparece lá no developer.apple.com/download/OS, tem lá Device Support Files for macOS e tananã. E aí você baixa, instala e roda. Eu falei tudo isso para agora falar que com o macOS 27 isso não funciona. Que maravilha. Fantástico. E aí, o lance é que, assim, quando um app de virtualização vai instalar o macOS, ele usa uma API do Virtualization, que abstrai toda a complicação de fazer o processo de instalação. E aí, essa API do Virtualization tem um bug no macOS 26 que torna a instalação que ela faz incompatível com o macOS 27 quando rodando num host com macOS 26 ou anterior. E isso foi confirmado por um engenheiro da Apple lá nos fóruns de developer. E aí, dito isso, mais um porém, acabei 1 minuto antes da gente começar a gravação, eu abri um pull request lá no repositório do VirtualBuddy que não usa a API do Virtualization para fazer a instalação, mas vai lá e faz a instalação na unha, usando o mobile device direto, e isso graças a uma pilha gigantesca de código que eu já tinha do meu negócio lá de máquina virtual hackeada de iPhone e tudo mais, que eu tive que fazer, implementar o lance de instalação. Então, quando eu der merge disso e lançar um beta, vai dar para instalar sem essas tretas de bug. Vai precisar ainda do Device Support Files, porque isso não é um requirement que tem como você dar bypass, mas pelo menos vai dar um bypass desse bug da Apple, né? E, enfim, isso é uma parada que eu já queria ter implementado já faz algum tempo, porque isso vai permitir também fazer outras coisas no futuro. Mas, enfim... Eu tô vendo PR aqui, são só 8.000 linhas adicionais aqui, parece... Vou botar um aqui, looks good to me. É misleading porque tem um arquivo TXT nesse pull request que é um dump de todas as mensagens que o sistema emite durante uma restauração que é para usar para teste. E eu acho que é isso que tá... Eu tô com o negócio aberto aqui. Sim, tem mais de 5.000 então tem 5.000 e poucas linhas. Então, na verdade, é tipo 2.400 linhas de código. E tem muito comentário também, né? Então, não é tanto código assim. Mas é código que já estava escrito. Então, foi basicamente extrair, isolar, né? Dar uma melhorada ali e rolou. Mas é um trabalho. Agora, voltando para as novidades da WWDC, eu quero falar mais um pouco sobre a parte de Foundation Models, porque a gente já tinha comentado no ano passado sobre como a gente gostou da API do Foundation Models, de como ela é simples, declarativa e abstrai completamente todas as complicações de você lidar com o modelo.
E eu fiquei muito chocado com o quanto de novidade que eles conseguiram introduzir, mas mantendo a mesma ergonomia da API, porque agora, você que está ouvindo, que já viu como que é a API do Foundation Models, que você já usou, fez umas brincadeiras ano passado lá, com Model Session, que você pode usar Playground para fazer testes e tudo mais, tudo isso continua funcionando, com a diferença que agora você pode usar o modelo local no device, você pode usar o modelo do Private Cloud Compute, asterisco, a gente pode falar mais sobre isso, ou então você pode usar qualquer modelo MLX compatível, que roda local, ou então você pode usar também um modelo via API, tipo OpenAI, Google, Anthropic, e também eles estão abrindo o source do Foundation Models e de várias outras paradinhas ao redor dele. Muito legal, né? Eu fiquei de cara com eles abrindo o Foundation Models. Isso eu não esperava. Eu achei muito legal. Não esperava. Inclusive, o exemplo que foi dado foi, se quiser rodar no teu servidor, o negócio, pô, que legal. E assim, eu tenho o meu... o único app que eu tenho que, de fato, usa é o Foundations Model é de uma usagem, é uma forma bem simples, né? Eu basicamente tenho lá no breadcount, tem lá os assets, né, da pessoa, questão de dinheiro que ela tem, várias contas, seja lá o que for, e tem como se fosse um agente que vai fazer uma análise do teu patrimônio, né? E é de um jeito bem playful, é só de uma brincadeirinha, não é nada sério. Mas é o lugar que eu tenho aí em produção, entre aspas, usando o Foundation Models. E daí eu fui ver, como é que faz para eu botar... Quero fazer funcionar com o PCC aqui, né? E foi extremamente fácil. Né? Foi basicamente todo o código que eu já tinha de processar a informação, de esperar o resultado. Isso não mudou basicamente nada. Eu tive que... né, basicamente mudar o initializer ali da minha session. E eu achei muito legal. E já ver a Anthropic liberando packages para se tu quer usar Cloud usando, né, o Foundation Model, tipo o wrapper ali deles, dá para usar. E a facilidade que vai dar para integrar, né, essas LLMs no teu app. E como tu falou, qualquer uma, não precisa ser, né, tu pode criar o teu modelo, desde que respeite ali o protocolo, vai funcionar. E é basicamente um plug and play ali para tu mudar os modelos, se quer usar o local, o PCC, Anthropic, OpenAI, Gemini, né, qualquer coisa. E eu achei que a arquitetura da API ali ficou muito legal. E deu para ver que é um negócio bem feito, justamente, né, pelo fato de que os apps usando o que já tinha antes, que era o modelo local, consegue agora expandir para modelos muito mais poderosos, sem quase mudar nada. É muito bizarro quando você consegue... Porque pensa no trabalho que deu para chegar nessa abstração. Assim, de tipo, qual abstração a gente pode fazer que vai funcionar em todos esses casos usando exatamente a mesma API? Isso é muito difícil. E eles conseguiram fazer isso. Sim. Não, eu fiquei... Eu não... Na hora que, né, eu tava vendo ali, eu pensei, não, legal, tipo, mudar entre o local pro PCC é tranquilo e tal, tipo, muito bem feito, muito legal, mas, né, tudo ali basicamente mudando de local para remoto, o que não é small fit, né, uma coisa bem, bem complexa para ser feita, mas como as APIs já são assim que fica mais fácil de lidar com isso, mas assim que falaram que, não, tu pode também usar coisas de outros providers, eu fiquei realmente surpreso, porque não é só o fato da Apple estar mais aberto, que é estranho, né? Tem o PCC aqui, tem o modelo local, tem os nossos negócios aqui, mas se tu quiser, tu usa outra coisa. E usando as nossas APIs. Né? Em vez de ser aquela coisa de, tu pode usar o que tu quiser, mas vai usar o framework da galera, não vai ser o nosso. Né? O nosso é para usar esses modelos aqui. E tem um lance que veio com o open sourcing disso, que é assim... Pelo que eu entendi, pelo menos, eles vão atualizar esses pacotes open source, não necessariamente você vai ter que esperar uma atualização do sistema. Então, eles podem lançar a qualquer momento lá uma atualização do pacote que você está usando, digamos, o Foundation Models ou aquele Utilities lá também, que é a parte de orquestração, e você não precisa esperar essa versão estar no sistema. Você pode compilar lá o package no seu app e usar. Sim.
sabe? Então, Sim, muito legal. isso é incrível. Isso assim, é algo que a gente já pede há muito tempo pra Apple fazer, pô, galera, faz aí pra pelo menos algumas APIs a gente poder usar sem precisar depender de uma atualização do sistema. E há muito tempo eles, aos poucos, vêm fazendo isso. Né? No Swift tem aquele lance de always emit into client, que é basicamente geração de código, que em vez de a API ser o código lá que você chama, ela injeta o código dentro do seu código. Né? Tem os macros, alguns fazem coisa parecida. E agora eles estão indo ainda mais a fundo com isso. E aí, essa parte de orquestração também eu achei muito legal, que é aquela parte de Dynamic Profiles, que você pode compor vários modelos e basicamente criar os seus próprios experts e chamar eles dependendo da task. E funciona muito parecido com SwiftUI, porque é tudo declarativo. Inclusive, nesse Dynamic Profile, que imagina que você está definindo uma view de SwiftUI e você tem um controller lá que é @observable. Esse lance do Dynamic Profile para AI funciona da mesma forma. Então você pode ter lá um orquestrador, que é um observable, que você injeta no Dynamic Profile, e aí naquele body do Dynamic Profile, que é como se fosse o body da sua view, você faz os seus ifs, switches e tudo mais lá dentro. E aí, dependendo do estado do seu orquestrador, você pode trocar o modelo, você pode apagar pedaço da transcrição ali, do histórico da conversa, você pode, inclusive, colocar outra session dentro daquela para, tipo... Porque o problema é o context window, né? Então, se você fizer muita coisa dentro de uma única sessão, você enche a janela de contexto muito rápido. Mas com isso aí você pode, tipo, eu vou ter que chamar uma ferramenta aqui que vai fazer uma busca, e aí vai injetar os resultados ali na transcrição do contexto, e o modelo vai ver esses resultados e vai responder. Você pode passar essa parte para uma outra sessão, e aí na sua sessão principal só vai entrar a parte da resposta. E aí você não ocupa janela de token, de contexto, com a parte do tool calling e tudo mais. Cara, isso é sensacional. É tipo multithreading pra IA, né? Sim. Não, achei que ficou muito bacana. Isso é com certeza as partes dessa WWDC que eu quero mais me aprofundar, que eu achei bacana, achei legal. Nem que seja só pra, de fato, aprender como que funciona, sabe? Escrever o código eu mesmo, em vez de partir para usando AI, alguma coisa assim, porque é algo que eu quero, né, semente, né, na minha cabeça. E bacana, eu gostei muito das coisas que saíram. Até o Xcode novo, eu gostei de como está integrado com os agentes, né, porque agora tu pode ter múltiplos agentes em vez de só um, que né, antes ele ficava o texto, né, o conteúdo do agente ficava só no sidebar, então era basicamente um que você tinha acesso por janela. E agora você tem, como se fosse o app do Codex ou do Cloud Desktop, você tem ali no sidebar, você tem os chats que você seleciona e que eles vão para uma tab. Então é uma tab, né? Pode ter vários correndo ali. E isso achei bem bacana, eu gostei bastante. Achei o Xcode bonitinho também, o jeito que ele tá. Eu gostei do lance das cores, dos temas que você pode usar. Eu gostei, eu tinha esse rumor de que a Apple está trabalhando né, o Snow Leopard 2 está acontecendo há alguns anos e pelo visto foi esse ano que de fato aconteceu. Eu estou bem feliz com isso porque o Snow Leopard foi o sistema que eu mais gostei por anos da Apple, tipo, e eu lembro até hoje que foi a primeira vez que eu, de fato, comprei um sistema operacional, porque, né, tu tinha que comprar na época. Eu também, porque quando eu comprei o meu primeiro Mac, ele veio com o Leopard. Exato. Então, o primeiro que eu comprei foi o Snow Leopard. E pelo que eu me lembro, a atualização pro Snow Leopard era bem mais barato do que se comprasse, tipo, standalone, assim. Eu lembro que era um valor irrisório, assim. Porque era na época eu... nem lembro se eu já tinha salário na época. Eu era adolescente, pré-adolescente, adolescente. Eu acho que era R$70, se eu não me engano. Enfim, era um valor que, sei lá, com a minha mesada eu conseguia pagar. E eu tô bem feliz assim, com o sistema, com a direção que as coisas tomaram, né? Como você falou também, é um pouquinho bom poder respirar e não mudou tudo de novo.
E eu tô empolgado, eu quero... A vontade que eu tinha era de instalar no Mac aqui, numa partição, só que eu tô sem espaço. Até comecei a olhar em como instalar no SSD externo e parece que não é tão legal, assim, tem umas coisas que não funcionam muito não, bem. Eu já tive essa experiência, não funciona bem, não. Então vou esperar um pouquinho, mas tá bacana, tá legal, eu gostei das novidades. Do evento em si, eu só acho... A parte que pra mim foi extremamente entediante, mas eu acho que faz sentido eles fazerem o que fizeram, foi a parte lá do Parent Protection, Child Protection lá, de controlar lá. Isso foi para o pessoal que quer obrigar todo mundo a tirar foto do documento para poder usar qualquer coisa de software. Sim. Para falar, gente, a gente sabe o que tá fazendo e os pais é que tem que controlar isso. Quem quiser ouvir um papo maior sobre isso, teve lá no ADT dessa semana. Ou vai ter, de novo, eu não sei se esse episódio vai sair antes ou depois. Mas enfim, para não ficar falando muito de criança que né, crianças até podem programar, mas não é exatamente sobre programação. Teve bastante coisinha relacionada a App Intents também, que eu não cheguei a ver ainda, mas eu vi por cima quando eles falaram no State of the Union. Mas uma coisa que eu vi que tem agora é algum esquema lá para você fazer Retrieval Augmented Generation, né, o RAG, com as suas coisas do seu app. Então vai dar para fazer algo que já faz algum tempo que eu tenho diversos protótipos disso no Chibi Studio, mas que a gente sempre quis ter uma boa busca dentro dos itens e também da biblioteca do usuário, e combinando isso com a parte visual dos Foundation Models, com a parte de geração de imagem do Image Playground e com a parte de orquestração de agentes, eu acho que vai dar pra fazer finalmente tudo que a gente sempre quis fazer no Chibi Studio de IA, agora vai dar pra fazer, porque até o momento o que a gente estava tentando fazer só rolava de verdade com um modelo na nuvem, e aí tem que rodar servidor e cobrar assinatura, tudo coisas que a gente não quer fazer. Não, eu fiquei extremamente surpreso também que para usar o PCC lá tem uns requirements que tem que cumprir, mas eles são extremamente fáceis de cumprir. Né? Coisa de, tu não pode ter 2 milhões de downloads e sei lá o que pra ser de graça. E, né, tem que cuidar zero em relação a management de keys, onde é que vai ficar, né? Esse tipo de coisa que é chato pra caramba. E é extremamente fácil de usar. E eu acho que basicamente o que aconteceu agora é que eles estão entregando o que eles prometeram aqui 1-2 anos atrás. Né? De ter essa orquestração dentro dos apps, onde cada app pode meio que ser um ragzinho ali para dar informação, interagir com o sistema, sabe? E que é o que eu tava bem empolgado na época, que eu achei que, isso vai ser muito legal. E parece que agora, de fato, eles estão entregando isso, não vão cometer o mesmo erro 2 vezes. E é muito massa, né? Teu app ser uma ferramenta do sistema e vice-versa, né? Teu app poder usar o sistema também para pegar coisas. E acho que nesse momento tem tanta coisa, né? Por mais que não mudou muito ali pro usuário final agora, mas a partir do momento que os apps vão começar a adaptar e adotar esses intents, essas habilidades novas, eu acho que o iOS vai ficar muito massa, vai ficar muito bacana. E aí, antes da gente ir embora sem falar disso, o que você achou do Device Hub? Porque isso foi uma surpresa completa e eu, particularmente, achei muito maneiro. Eu gostei. O pouco que eu brinquei com ele aqui, eu achei que ele está bem polido já. A integração dele com os hardwares em si, que eu não esperava. Né, Isso eu achei bizarro, porque na apresentação isso não ficou muito claro. E aí, para quem não entendeu, o Simulator não existe mais, né, morreu. Então agora você tem o Device Hub, onde você gerencia tanto os simulators quanto devices de verdade. Só que você não só gerencia, assim como você usa o simulator, você usa o seu device de verdade ali no Device Hub, clicando, como se fosse um iPhone mirroring, só que aí não precisa estar na mesma coisa do iCloud, né? Então você pluga o iPhone com o cabo USB no Mac, conecta ali e sai usando, que, cara, é uma coisa que eu sempre quis ter, sempre, desde que existe desenvolvimento para iOS, eu sempre quis isso porque
o simulador não funciona, não é bom, assim, tem muita coisa que fica diferente, tem muita coisa que não tem no simulador, então você poder usar o seu device de verdade na tela do Mac, né, porque qual é o problema? Você ficar desenvolvendo ali com o device de verdade, aí dá muito context switching, de você ficar build and run, daí pega o device na mão, mexe, ou fica mexendo na mesa ali, daí o device fica balançando por causa do platô da câmera, né, que é pra quem não usa capinha. E aí, agora você bota pra rodar no device, o device aparece ali no Device Hub como qualquer outro device e você usa, e é isso. Chegou a usar já, no device? Cheguei, tá funcionando direitinho. Uma dúvida, quando você está rodando, né, num hardware em si, a tela do hardware ele fica apagado como se fosse o mirroring também? Não. É mais tu vê as coisas acontecendo. Mais estilo um VNC, assim, que tipo, você então usa... tu pode continuar, eu tô mexendo aqui na parte do Mac, no macOS, eu posso continuar no hardware se eu quiser. Sim, você mexe no device normalmente... porque provavelmente usa tecnologias que são usadas também no iPhone Mirroring, só que são um serviço de developer que só funciona, obviamente, se tiver com Developer Mode habilitado, pareado com o Mac e tudo mais. Eu acho que funciona sem fio também, teria que testar, mas eu só testei com fio por enquanto. Aliás, teve uma coisa que eu achei bizarra, que eu acho que tecnicamente já era para funcionar antes, mas eu nunca tinha visto funcionar, mas eu tava rodando um device via Xcode no meu iPhone, e aí eu desconectei o cabo, e o app continuou rodando, e o Xcode continuou conectado, sabe? Ele trocou... ele trocou do cabo pro wireless magicamente, isso eu achei maneiro. Mas enfim, não é que nem o iPhone Mirroring no sentido de... A tela não fica bloqueada e, inclusive, ele não desbloqueia o seu device. Para você desenvolver com o seu device, continua tudo igual como sempre foi. Né? Ele tem que estar desbloqueado, tem que estar emparelhado, tem que estar com o Developer Mode ativo, com a diferença que agora você consegue mexer na tela do device pelo Mac. E um detalhe também, se você quer fazer gestos multi-touch e você está usando, por exemplo, um Mac que tem um trackpad... Você pode fazer os gestos no trackpad. Você faz a pinça, você faz os 2 dedos para scroll. Então, isso é legal. Você pode fazer isso. E aí eu me pergunto por quê, não é mesmo? Por que será que dá para fazer gestos de toque na tela, no Mac, né? Que por enquanto é no trackpad, né? E aí a gente pode, talvez... Para finalizar, falar desses hints todos, né? Porque um dos recursos do Device Hub olha só que legal, você pode redimensionar a janela do device e ele segue ali. O device se orienta de acordo com o redimensionamento. E, por favor, gente, façam seus apps flexíveis, né? Olha aqui, ó, que legal. Eu vou aumentar aqui a janela só para mostrar para vocês. Aí a pessoa vai lá e aumenta e coloca a janela exatamente na proporção que seria um iPhone dobrável aberto. Olha que bonitinho aqui, né? Wink, wink. Eles só não falaram que faz isso pro Fold, porque tá óbvio, né? Porque você pode usar agora apps de iPhone, deixavam claro de iPhone, não é de iPad que dá pra redimensionar, que a gente já sabe, né? Seus apps de iPhone pode ser redimensionável aqui no Device Hub, sei lá o que. Por quê, né? E nas sessions de AppKit, eu assisti uma ontem que foi sensacional, que é tipo... Galera, eu sei que é muito comum em apps que são feitos em AppKit você implementar mouse down numa view, né, e fazer um event loop ali para, né, arrastar alguma coisa e tal. A gente não está recomendando mais fazer isso. Utilize os gesture recognizers, aí você pode fazer assim, assado, não sei o quê. E eu sei que também... Tem um costume de implementar isso em AppKit para você exibir um menu. Mas você pode usar esse outro método aqui para exibir um menu que é mais alinhado com a plataforma, não sei o quê, né? Que é tipo, basicamente falando, quando tiver Mac Touchscreen, se você fizer o menu desse jeito, a pessoa tocar e segurar não vai abrir o menu. Então faz desse jeito aqui, que se a pessoa tocar e segurar vai abrir o menu. E aí as coisas que não tinha como esconder, que era para toque, eles deram a desculpinha que era pro sidecar.
Que quando você estiver usando o seu iPad como display externo no sidecar, aí fica melhor desse jeito aqui. Sei. O que é bizarro, porque eu uso, né, todo dia, eu tô com ele aqui funcionando. Né? O iPad, ele fica ligado no meu Mac, com um cabinho ali e tal, que é a casa do Cláudio, o iPad. Né? E eu percebi que, sem querer, que eu consegui fazer scroll em listas no macOS no iPad. Isso nunca funcionou antes. Né? Se eu usar 2 dedos e fizer scroll, agora funciona. Eu ainda não consigo tocar nas coisas, né? Mas usando a caneta, eu acho que daí sempre funcionou, né? É o esperado. Mas com o dedo, né? Eu nem tenho caneta nesse iPad aqui, que é o iPad Air. Nunca deu pra fazer nada, né? Não dava pra fazer scroll, não dava pra tocar em nada, e agora eu consegui. E foi por acidente, porque eu peguei o iPad eu deixei os dedos na tela e eu vi a listazinha se mexendo. Você viu o slider de cor? De cor? Sabe aquele painel das cores no macOS? Que você vai na parte de RGB, daí tem uns sliders, do verde, vermelho, azul. Esses sliders, quando você tá arrastando, ele vira uma bolha enorme, assim, maior que um dedo. Se eles não lançarem um Fold e um MacBook com touch, eu vou ficar extremamente surpreso. Vai ser muito pegadinha do malandro, sabe? Tipo, porque os phrasings que eles usaram, né? O pessoal, foca aqui, né? Foca aqui. E eles sabem que a gente sabe, né? E a gente sabe que eles sabem que a gente sabe. Porque, tipo, é muito óbvio, assim, e eles já fizeram isso na época lá do Size Classes, que era pra não falar que ia lançar um iPhone com a tela maior, né? Então eles dão essas dicas meio ocultas, assim, mas a gente sabe. Eu lembro bem quando começaram a falar do Safe Area por causa do Note, né? Tipo, olha só, tem o Safe Area aqui, então... Que é porque o sistema pode botar coisas, né? Então... tá bem óbvio. E o que é legal, porque eu não... Né? Eu tô com um intuito bem grande de ter esse Fold, porque, sei lá, pelo fato de ser diferente, ser um negócio, né, louco. Sei que devices da Apple, a primeira versão nunca é a coisa mais, né, recomendada do mundo comprar, a primeira iteração de qualquer hardware da Apple, mas eu tô empolgado. Tô garantindo que os meus apps vão funcionar mudando de tamanho de tela. É uma boa ideia. Muito bem, isso foi o que deu tempo da gente abordar nesse primeiro episódio, gravado aqui pouco depois da abertura da WWDC. E a gente com certeza vai trazer mais detalhes sobre algumas das coisas e sobre coisas que a gente nem descobriu ainda que tem. E se vocês que estão ouvindo aí, teve alguma coisa que chamou mais atenção, tem alguma coisa que vocês não entenderam e que querem que a gente explique, menos o negócio da máquina virtual lá, que aquilo lá... Agora eu tenho um link do episódio pra mandar pra todo mundo. Mas enfim, se tiver alguma coisa, manda pra gente que a gente tenta auxiliar na compreensão. E por esse episódio é isso. Quem quiser falar com você, Boom, como é que faz? Tô lá no mastodon.online, @boom, BUNN. E eu tô no mastodon.social, @inside, e a gente volta em breve. Abraço.